E aí, cada um, né, com as suas próprias manifestações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pode ser forçado a agir lá em Minnesota, se os protestos continuarem. Ele voltou a citar a lei de insurreição, que permite que o uso do exército em território americano, e disse que a medida é muito poderosa. Vou chamar, então, a Priscila Yazbek ao vivo em Nova York. É algo que preocupa, né? Porque imagina o exército americano desembarcando lá no estado, inclusive comandado por 2 democratas, né? Tanto a cidade quanto o estado, né, Pri? Boa tarde para você. Exatamente, Débora. Uma tensão tanto entre os manifestantes e os policiais, que já se estende por mais de 8 dias, desde a morte de Renee Good na quarta-feira, na semana passada, aquela cidadã americana que foi morta pelo ICE. E essa tensão também agora envolve as diferentes esferas do poder, né? Então, o governo democrata e também o município, que é comandado por um prefeito democrata, e o governo federal, mas com Donald Trump ameaçando usar essa lei, falando para todos os democratas para que eles não incentivem mais os protestos. Donald Trump disse num post nas redes sociais que em Minnesota os agitadores, provocadores e insurgentes são em muitos casos profissionais bem remunerados. Falou que o governador e o prefeito não sabem o que fazer, perderam totalmente o controle e estão sendo tornados inúteis. Ele falou: se e quando eu for forçado a agir, isso será resolvido rapidamente e eficazmente. Foi o que disse então o presidente Donald Trump. Vale falar, Débora, que esses protestos eles estão trazendo esses confrontos com o uso de bomba de gás lacrimogêneo, também em alguns momentos se tornando violentos, indo para agressão física entre esses policiais e esses manifestantes. E o próprio governador de Minnesota, o Tim Walz, que inclusive concorreu como vice na chapa de Kamala Harris nas eleições de 2024, ele mesmo pediu contenção para os manifestantes, justamente para que a narrativa que eles estão defendendo, que é uma narrativa contra a truculência dos agentes federais, não se volte contra eles. Então, os próprios democratas estão pedindo contenção e diante também dessa ameaça de Donald Trump de invocar a lei de insurreição. Agora há pouco ele estava partindo para a Flórida, ele conversou rapidamente com jornalistas, mais uma vez ele falou sobre o uso da lei de insurreição, dizendo que essa é uma medida que já foi muito usada por muitos presidentes e que é uma medida muito poderosa e que, se for necessário, ele vai usá-la. Só que há controvérsias, Débora. Essa é uma medida que foi criada, essa lei, em 1792, ela foi alterada em 1871 e ela só foi utilizada 30 vezes ao longo da história dos Estados Unidos. E quando ela foi usada? Ela foi usada, por exemplo, durante a Guerra Civil, foi usada também em 1992, quando o governador da Califórnia pediu ajuda de George Bush pai para conter os distúrbios em Los Angeles, depois que houve uma gravação também de policiais brancos que mataram Rodney King em 91 e depois houve uma absolvição por parte de um júri que era predominantemente branco. Então, situações muito tensas em que essa lei foi usada e também durante o período de dessegregação social aqui nos Estados Unidos, quando havia a segregação racial, essa segregação acabou. Isso gerou também distúrbios em algumas escolas, em pessoas que não queriam que acabasse a segregação. Então, foram esses momentos em que essa lei foi invocada. E aí agora Donald Trump fala que quer usar essa lei, que ela já foi usada por outros presidentes, e o que algumas organizações de direitos humanos alegam é que essa lei ela garante ao governo federal o poder de usar o exército para questões internas, e isso garante um poder extraordinário ao governo federal. Então, seria algo que poderia, inclusive, até ameaçar a soberania ali dos estados e dos municípios, se de fato fosse uma lei que fosse usada ou fosse usada com frequência. E Donald Trump, vale lembrar, tentou usar essa lei, chegou a falar de usar essa lei durante os protestos contra a morte de George Floyd em 2020. Então, é uma discussão que já aconteceu em outros momentos, também no primeiro mandato de Donald Trump, sobre o uso de uma força armada, de uso de exército para conter
protestos internos e para usar esses exércitos para questões internas. Uma outra questão também, Débora, importante que saiu sobre essa tensão que envolve a cidade de Minneapolis, que é a cidade mais populosa de Minnesota, onde René Good morreu, é que na quarta-feira um venezuelano foi baleado na perna por um agente federal. Isso aumentou ainda mais as tensões. Segundo o governo Trump, esse venezuelano tentou reagir à prisão de um agente federal. Ele estaria irregular aqui nos Estados Unidos e por isso o agente reagiu disparando esse tiro, mas é mais um episódio de violência envolvendo agentes federais e pessoas e imigrantes aqui nos Estados Unidos. E também saiu um relatório, que foi um relatório publicado pela polícia e pelo Corpo de Bombeiros de Minneapolis, trazendo mais detalhes sobre a morte de René Good. Nesse relatório, eles falam sobre relatos de pessoas que estavam inconformadas e relatos que duraram horas, de pessoas ligando para o serviço de emergência, para o 911, falando sobre como René Good tinha sido morta porque ela não quis parar o carro, porque não quis abrir a porta do carro, e outros relatos falando que ela não tinha resposta, que ela não respirava, que estava com o pulso fraco, que recebeu 2 tiros no peito, um tiro no braço. Então, são relatos muito trágicos sobre a morte dessa mãe de 3 crianças de 37 anos americana por agentes do ICE. Então, isso também está inflamando ainda mais esses manifestantes por causa desses detalhes muito trágicos mesmo sobre a morte de René Good, que agora são revelados também por esse relatório das autoridades locais que foi divulgado nessa sexta-feira. Eu volto com você, Débora. Muito obrigada, Priscila Yazbek, pelas informações. A gente volta contigo daqui a pouquinho. Olha, você está vendo neste momento imagens ao vivo em Minnesota, onde ocorre protesto e também a contenção pelas forças de segurança. Neva nesse momento, você vê as forças de segurança ali fortemente equipadas, né, com máscaras de gás lacrimogêneo, até porque esse gás ele está sendo usado recorrentemente para dispersar manifestantes nessa multidão. Essas imagens, quem que está com as imagens? Passa aqui para mim, por favor, quem está fazendo as imagens? A repórter Julia Jones está fazendo essas imagens ao vivo, direto de Minnesota. Daqui a pouco ela vai entrar direto desse protesto conosco. Olha só, você vê também pessoas ali, forças de segurança fardadas, né, com aquela farda camuflada, pessoas com cartazes, né, gritando palavras de ordem, imprensa também, que dá para a gente ver, né, cinegrafistas, fotógrafos. E nesse momento, então, com imagens ao vivo de Minneapolis, onde acontece, mais um dos pontos de protesto. E a situação segue tensa, especialmente depois, né, que uma americana de 37 anos foi assassinada dentro do carro por um agente do ICE, que é as forças de imigração, né, anti-imigração, para dizer a verdade. Então, você vê aí policiais. Julia Jones, então, trazendo essas imagens ao vivo de Minneapolis. Daqui a pouco ela entra conosco ao vivo de lá.